Quase 100 mil eleitores deixaram de votar em Teresina. O que representa? Proporcionalmente, essa marca só é inferior à eleição da pandemia em 2020, levando em consideração as votações desde 2012. Repórter Nájila Fernandes explica o que é preciso fazer para não ter problemas com a justiça eleitoral no caso de quem ainda não justificou a ausência. Olá, bom dia para todo mundo que está acompanhando Notícia da Manhã. O número de eleitores que deixaram de ir às urnas eletrônicas neste domingo, dia 6 de outubro, aqui em Teresina, é de pouco mais de 97 mil eleitores. Esse número representa um índice de 16,54%, ficando atrás apenas da eleição em plena pandemia em 2020, quando obteve um índice de pouco mais de 20%. Esses eleitores que deixaram de votar, eles têm que fazer a justificativa. Agora, de que forma e até quando? É isso que a gente vai saber agora, conversando com o Hugo Leonardo, ele que é chefe de orientação das zonas eleitorais. Hugo, muito bom dia. Todo mundo que deixou de votar nesse domingo precisa justificar. Como essas pessoas apresentam essa justificativa e até quando? Certo. Os eleitores que deixaram de votar nas eleições do dia 6 de outubro, eles têm 60 dias para fazer a sua justificativa eleitoral. Vale lembrar que essa justificativa pós-eleição ela é diferente da justificativa feita no dia da eleição. A do dia da eleição ela é uma justificativa não fundamentada, não comprovada, ou seja, basta que você compareça a uma sessão ou você use o aplicativo dizendo que não pôde votar no dia, que está resolvido. O pós-eleição, que você tem mais prazo, são 60 dias, mas aí você precisa apresentar um comprovante, seja pelo sistema de justificativa, seja presencialmente no cartório, você vai ter que apresentar um comprovante. Exemplo, o eleitor esteve hospitalizado no dia da eleição, não podia sair, estava internado, então ele apresenta o atestado médico. Nesse caso, ele estando no próprio domicílio. Isso, exatamente. E aí ele é uma justificativa que o impediu de ir até as urnas eleitorais, né? Um outro exemplo, olha, eu estava viajando em um local que não tinha sessão eleitoral e eu não tive como fazer isso via aplicativo. E aí apresenta, por exemplo, as passagens de trânsito em relação a essa viagem. Mas, enfim, tem que ser comprovado. E aquele eleitor que não reside no domicílio eleitoral, essa justificativa acontece do mesmo modo? Sim, a justificativa pode ser entregue em qualquer cartório eleitoral ou então ser feita via aplicativo. Você tem o e-título, você pode baixar o e-título, fazer a justificativa e juntar o documento digitalizado. Você digitaliza o documento e faz a juntada via aplicativo. Não precisa ir até o cartório, mas se quiser pode ir em qualquer cartório eleitoral. E isso pode ser feito até quando? 60 dias pós-eleição, então lá no início de dezembro, até o início de dezembro. Quem não fizer essa justificativa dentro do prazo, é estipulado uma multa para quem não realizar? Essa multa é em qual valor e de que forma as pessoas podem pagar? Certo. Quem não justificou ontem, nem justificar nos próximos 60 dias, ou não tiver uma justificativa, pode pagar a multa. A multa também pode ser gerada no site da Justiça Eleitoral ou via aplicativo e-título. A multa é no valor de R$ 3,51, então não é uma multa de grande monta. No entanto, ela gera algumas dores de cabeça na vida civil do eleitor, né? Porque sem o pagamento dessa multa, você não tem a certidão de quitação eleitoral. E sem a certidão de quitação eleitoral, você não consegue fazer empréstimo em instituições financeiras públicas, você não consegue assumir cargos em concurso público, você não consegue expedir passaporte, por exemplo. Tem uma série de atividades da vida civil que são impactadas pela falta de quitação eleitoral. Mas se ela mesmo adquirindo a multa, ela conseguir pagar, ela fica isenta dessas restrições? Sim. Se ela consegue emitir a multa no site ou no aplicativo, né? Ou, claro, se não tiver acesso a isso, pode ir até um cartório e pedir para emitir lá. É uma guia, um formulário? Uma guia, um formulário. Né? Hoje é possível pagar, inclusive, via Pix. Se for via Pix, é em questão de minutos. Esse número de mais de 97 mil eleitores que deixaram de votar nesse domingo aqui em Teresina é um número considerado alto, inclusive se comparar à última eleição. Eu dei aqui até um dado em relação à eleição em plena pandemia de 2020, não é? Que obteve aí um índice de pouco mais de 20%.
Como avaliar esse número de 97 mil eleitores que não votaram em Teresina? Não, esse número é um número já esperado, inclusive é um número baixo, se a gente comparar, por exemplo, com a eleição geral, e é histórico isso, as eleições municipais, talvez por ter esse envolvimento, esse engajamento de lideranças locais, que conhecem o eleitor, que tem maior proximidade, o índice de pessoas que vão votar é sempre maior do que o índice em relação à eleição geral. Então, a eleição geral, esse percentual chega a passar de 20% de ausentes, né? E enquanto que a municipal não, fica sempre abaixo de 20%, à exceção da pandemia, onde muita gente deixou de votar em 2020 por receio, né, da pandemia de coronavírus que a gente passava na época. Bom, só para fechar, caso as pessoas ainda tenham dúvida e queiram consultar novamente essas orientações que o senhor acabou de passar em relação às pessoas que deixaram de votar, como justificar? Pode obter essas informações também no site do TSE, por exemplo? Sim, no site do TSE, no site do TRE, no aplicativo título tem isso. E temos ainda aqui a nossa ouvidoria e o Disque Eleições que segue funcionando para receber esse tipo de pergunta. Certo. Hugo Leonardo, chefe de orientação às zonas eleitorais, muito obrigada pelas informações. Dicas importantes para que essas pessoas que não votaram neste domingo e devem justificar, não percam prazo, nem dar justificativa e, se for o caso de gerar uma multa e essas pessoas tenham que pagar, também não percam esse prazo para que não sejam prejudicadas, de acordo com algumas restrições, as quais o Hugo Leonardo deixou claro aqui que essas pessoas podem estar sujeitas se não pagarem a multa também dentro do prazo.